Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Eu sou o Mike e estou aqui acompanhado do meu fellow nerd, grande amigo e co-editor Jeff. Tudo bom? E aí, beleza? Beleza, rapaz. Que semana, hein? Semana é corrida. Corrida, mas estamos aí pro terceiro episódio. Quer dizer que a gente tem uma trilogia agora, Jeff? Como é que é Olha isso aí? Olha, a gente tá tentando fazer um filme melhor que o outro, que é coisa rara, hein? Vamos ver. Será que o terceiro filme vai ser aquela exceção? Vai ser Nossa, não, vamos tentar aqui, né? Agora a gente tá com aquele peso na camisa, né? Tomar a gente tem trilha sonora, né? Desde o segundo episódio, já temos transições musicais, olha aí que beleza. Em breve também convidados, vamos ver. Opa, isso aí a gente tem que combinar lá com o pessoal da RH. Que tem um cachê e tudo, né? Ixi, rapaz, aí é complicado. O orçamento aqui tá complicado. Não, a gente dá bolacha pra um aguinho e tá. Dinheiro do busão, top, tá tranquilo. É isso aí, dá um tapinha nas costas, um Deus lhe pague e tá valendo. Isso afinal de contas, poxa, né? Eles têm um privilégio de ser nossos amigos, então. Isso aí, né? Um dia que a gente for famoso, eles vão se lembrar disso. Com certeza. Então, beleza. Então, nesse episódio, a gente vai falar aí dos posts da semana, como sempre. A gente vai falar do post de segunda-feira, que foi do documentário do espião no FBI. Post de quarta, do Tic Teco, Defensores da Lei, novo filme aí do Disney Plus. Isso. E no post de sexta, o review da quarta temporada, da parte 1 da quarta temporada do Stranger Things, Bagulhos Sinistros. Isso, exatamente. Com todo mundo jovem, velho. Milagres da tecnologia, aquela coisa. Haja creme. Então vamos lá, vamos começar. Agora que a gente já partiu da apresentação, vamos lá para o Bacon no Baião, aquele momento lá que a gente vai falar dos posts da semana. Então, primeiro post de segunda-feira, eu quis aproveitar aí a temática do blog, que na semana passada a gente teve 2 filmes de espionagem, né? E aí eu aproveitei esse documentário aí que eu assisti e falei, vou aproveitar esse gancho aí, vou colocar que agora é um caso verídico mesmo, né? Olha aí, deixamos a ficção de lado. É isso aí, agora vamos para a vida real. E realmente esse caso aí foi um caso que eu não conhecia, um caso muito espantoso e dizem que foi o caso mais danoso da história da inteligência americana, né, de espionagem. Nossa. Então, realmente, assim, só para a gente dar um contexto aí, o nome desse espião, né, ele é Robert Hansen, o nome do cara. Eu até estava pensando, assim, que ele foi praticamente uma hanseníase no FBI. Olha aí, ó. Sacou? Uma verdadeira lepra que deu lá, porque o cara, rapaz, ele fez um estrago, viu? Então ele assim, ele inicialmente foi policial, depois ele entrou para a academia lá do FBI e participou praticamente assim, né, da criação aí do FBI, no sentido de que nessa era de tecnologia, ele que praticamente criou lá essa parte de redes e tal, dos computadores do FBI, as primeiras redes, as primeiras coisas que eles tiveram, esse cara que foi um dos grandes colaboradores, sabe? E aí ele tinha acesso a tudo, né? Toda a rede, como o cara que criou, era aquele cara que tinha acesso a tudo. Tipicamente patriota. O cara, isso. E ele tinha, né? Ele tinha muito essa questão, o documentário, que foi um documentário que foi ao ar na TV lá dos Estados Unidos, né? Em 2021, e fala da história desse caso do Robert Hansen. É um documentário que ele mescla, né, a questão do entrevistas, e tem muitas pessoas envolvidas, ex-colegas deles do FBI, alguns amigos dele, pessoas que ficaram envolvidas em alguns episódios marcantes aí desse caso, desse cara que... O que aconteceu, né? Ele, basicamente, assim, ele teve uns problemas na infância, né, com o pai dele e tal, e
Isso acabou gerando assim alguns problemas psicológicos nele, um cara muito inseguro que queria se afirmar e ele criou meio que essa fantasia de ser um super espião que conseguiria fazer qualquer coisa sem ser pego, e aí ele tinha uma vida dupla, sabe? Era casado com filhos, mas levava uma outra vida também, queria ser tipo Ixi, um James Bond, né? E aí ele ixi. assim, e isso explica como que um cidadão americano, né? Porque ele não é russo, ele não é um cara Uhum, infiltrado, uhum. como que um cara desse vira um espião? Ele mesmo, né? Nessa fantasia, nessa ideia de ser o cara e também querendo assim ganhar uma grana fácil, lógico, Claro. porque ele tinha essa questão não só porque ele tinha muitos filhos, acho que ele tinha 5 ou 6 filhos, e aí tinha muita despesa e tudo, mas ele também queria levar essa grana por fora e ser bem sucedido. Então ele se ofereceu para espiar na época a União Soviética, ele começou a espionar em 79, para você ter ideia, Nossa e senhora. só foi preso em fevereiro de 2001, poucos meses antes lá Nossa. do Do 11 de fatídico. setembro. Hum. Então, assim, foram assim, mais de 20 anos, né, espionando. E assim, ele causou danos gigantescos, né? E tem muitas histórias bizarras aí no meio, porque assim, ele fez coisas e depois que inclusive alguns dos entrevistados falam, né? Fala assim, mas como é que o FBI não, entendeu? Uhum. Não percebeu, né? Não percebeu. É porque é aquela coisa, o cara era um dos caras com maior reputação, assim, não que ele não tenha feito coisas estranhas lá também, o documentário fala disso, né? Uhum, Ele também aprontou lá e dava alguns sinais, né? uhum. Inclusive, tem uma parada meio Breaking Bad na história, porque um dos caras que alertou o FBI foi o cunhado dele, que Olha também aí, era ó. agente. É. Então, assim, dá pra ver de onde que o cara tirou um pouco da inspiração lá do Breaking Bad, né? Olha aí, ó. Só que, assim, o documentário, ele traz muitos detalhes, às vezes até demais. Então, o documentário aí, ele tem 90 minutos, né? Ele gastou uma janela de horário na TV lá de 2 horas, contando os comerciais, né? Uhum. De conteúdo mesmo, você tem 90 minutos, mas poderia ser em 1 hora, sabe? Sei. Realmente, assim, ele usa muitas entrevistas e conta, assim, episódios às vezes com alguns detalhes desnecessários. Ou Isso, voltando assim, detalhes, né? Assim. e aí isso acaba afetando a própria produção, porque assim, em alguns momentos eles repetem, porque ele tem muita cena de reconstituição, aquelas coisas que usam atores, né, Uhum. para encenar algum momento, só que eles repetem algumas cenas, porque fica claro que assim, que tinha tanto conteúdo no comentário que a produção do outro lado não conseguiu botar imagem suficiente ou criar, né, para acompanhar, entendeu? Então, assim, eles poderiam ter cortado um pouquinho aí esse documentário, mas, por outro lado, você acaba tendo também um retrato quase que completo. Tipo assim, porque esse caso foi um caso tão Emblemático. importante, né, Uhum. emblemático, que ele tem vários livros que contam essa história, já teve outras programas de TV e pequenos documentários também que falaram, mas essa, tipo assim, pelo que eu pesquisei, foi o relato mais completo e que envolveu em depoimentos de mais pessoas que estavam próximas a ele, não só que trabalharam com ele, que investigaram ele, os caras que prenderam ele também dão entrevista, entendeu? Mas realmente, assim, é muito interessante porque parece coisa de filme mesmo, cara. Assim, e realmente eu acho que inspirou muitos filmes ou séries, enfim. Mas o cara, ele revelou assim segredos, por exemplo, como o plano dos Estados Unidos no caso de um ataque nuclear Nossa, que é bem da União sensível. Soviética. É muito sensível isso. Então, basicamente assim, se a União Soviética na época atacasse os Estados Unidos, o que os Estados Unidos ia fazer? Para onde é que ia mandar o presidente? Para onde é que eles iam se instalar? Onde é que ele revelou isso, né, para os soviéticos? É uma coisa assim muito sensível, né? É. Então, realmente ele causou assim muitos danos. E é um caso atípico por conta disso que eu falei no começo, né? Porque um cara era americano, né? Então, É. assim, É, o famoso você, você não esperava desse, né? você não espera, porque o cara ele se auto-recrutou para ser um espião, né? E aí um detalhe engraçado é que a coisa que foi o que, tipo assim, que disparou toda a investigação e que gerou esse negócio que eu falei do cunhado, Hum. foi que a esposa dele descobriu US$ 5.000 numa meia.
E aí, e aí falou assim, aí ele tá, tipo assim, aí falou pro irmão dela, né? Falou, ó, ele tá fazendo alguma coisa errada, porque eu não sei de onde que veio esse dinheiro e tal. Então, assim, é Criptomoedas. aquela. É, então assim, mas é bem interessante, né, para quem quiser conhecer aí esse caso, esse documentário aí, um espião no FBI, realmente eu não conhecia e foi um caso emblemático mesmo, né? Realmente assim, e até expôs, né, algumas fraquezas aí do serviço secreto americano, no sentido de que você tinha um cara lá, você estava se deitando com o inimigo, né? Não, é o famoso, né, como eles chamam em inglês, né, go rogue, né? O cara virar um inimigo infiltrado, né? É, Aí, aí é difícil, aí é difícil, é difícil. realmente. Mas assim, fica a dica aí para quem quiser verificar esse documentário aí, é bem interessante. Então vamos lá para o post de quarta-feira agora, para um assunto mais leve. Vamos falar do Tic Teco Defensores da Lei. Diga aí, Jeff, o que esse filme traz aí pra gente? Gente, é uma história tão engraçada, porque eu particularmente, eu não vou mentir pra vocês, eu mudava o canal quando eu passava o Tico Teco, já logo vou avisando que eu não era É fã. mesmo? Eu achava irritante a voz, eles fazem até umas piadas com Alvin e os Esquilos, né? Então, É verdade. então, assim, eu não gostava, mas, gente, eu vou te falar, que filme divertido. Meu Deus do céu, já tinham falado, olha, vale a pena e tudo, eu fui lá, não, vamos ver. Eu sei que o final vai ser ruim, tenho certeza, vai ser que nem filme do Stephen King, eu tenho certeza que o final vai ser ruim, com exceção dos últimos dois que eu vi, né, realmente, que eu li, né, realmente surpreendeu, mas assim, eu já sabia que o final ia ser ruim, não tem problema. Mas, gente, que divertido, nossa, Olha aí. olha, foi um humorzinho bem leve, sabe, uma mistura de live action com. Agora faz aí uma sinopse rapidinha aí do que é a Ah, sim, trama. boa. Então, a trama é o seguinte, mostra o início da história, como é que os dois se conheceram na escola, né? Como os dois começaram a ganhar fama, né? E serem convidados para fazer um show que seria a animação, né? O desenho, né? Aí mostra um problema de comunicação por parte dos dois, né? Que faz que eles brigassem e que ficassem separados durante, eu acho que 30 anos, se eu não estou errado. Entendi. E aí, Que mais ou menos o tempo que eles sumiram da TV, né? exatamente, exatamente, exatamente. Olha o gancho, né? E aí eles se encontram porque tava rolando uma série de sumiços, sequestros, né? Que estão relacionados com dívida. Um amigo deles cai nessa situação e aí eles têm que se juntar para encontrar ele antes que fosse tarde demais, sabe? Acontece Entendi, uma coisa terrível com as pessoas. entendi. Mas assim, isso aí me deu uma vibe de Roger Rabbit, né? E olha, a vibe não está errada e tem uma linda homenagem sutil, né? O Robert Rabbit aparece lá e aí eles chamaram um animador para fazer. E você não está errado, mas eu acho que ele vai um pouco mais além. Além, é claro, né? A tecnologia e tudo mais. Ele tem essa questão de misturar, né? A animação com live action, igual o Roger Rabbit. Exatamente, mas poxa, o Roger é de 1988, né? Isso, por aí. Então, poxa, muita coisa mudou. Eles tiveram decisões. Tem um vídeo do Gaveta só falando desse filme. Eles tomaram umas decisões de estilo, de o que iluminar e o que não. Então, tudo muito orgânico. E eles fizeram uma coisa que eu achei brilhante. Eles têm tanto easter egg nesse filme, tanto easter egg, e eles chamam muitas referências de cultura pop, e eles poderiam puxar, deformar, né, um personagem, mas não, eles não optam por isso, eles simplesmente deixam o personagem como ele era desenhado, ou com alguma característica, eles mudam como realmente ele tivesse fazendo parte daquele universo, mas com aquela característica. Então, um dos problemas, inclusive, com o público mais novo,
é que algumas referências eu acho que eles vão perder, né? Ah, é. Porque mas essa aí é aquela que vai pro pai, né? É muito normal Isso, isso. Assim isso, como os filmes do Sonic são assim também. Apesar de meu isso. filho jogar e ter jogado os jogos anteriores, tem coisa que ele não pegou, né? Não tem como. Por exemplo, tem Transformers, tem umas referências de É, Transformers, tem umas referências de He-Man, o original, entendi. sabe? Tem um senador. Ah, tem um detalhinho que não é um spoiler, mas é um detalhe que muita gente vai passar batido. Num banco tem umas propagandas e numa das propagandas tem assim: vote Butthead para senador. É brilhante, cara. Brilhante, brilhante. Então. Legal. E é um humor nonsense, mas sem ser apelativo, sabe? Isso é raro, isso é muito raro. É ouro, viu? E Hoje em dia hoje em tá valendo dia, ouro isso aí. isso e eu vou te falar, deve E ter sido agora fera. eu vi o elenco, né, da dublagem, e tem muita gente famosa, né? Como é que foi a Tem. dublagem original? Nossa, olha, no original vale muito a pena. A dublagem tá boa, em português tá boa, tá boa, mas em inglês, se puder, você vai reconhecer, né, sabe, gente como o Jake Peralta, né, que é o Andy Samberg, né, do Aham. Brooklyn Nine-Nine, que faz o Dale, né, Tico, né, tem o John Mulaney, né, tem O John Mulaney, né, lá do isso, SNL, do Saturday Night Live. do Big Tem Mouth, o né. Seth Rogen, eu vi também. Tem a Kiki Lane, que tá linda. Legal. Tem o Eric Bana, tem o JK Simmons, né? J.K. Simmons. O cara é Cara, excelente. nossa, cara, é muito bom, cara, é muito bom. É assim, Legal. você antes você olha o personagem, você reconhece a voz, tem umas piadinhas também, gente, nossa, vale muito a pena. Eu Legal. curti. O final, né? O vilão não foi tão bem desenvolvido, né? Mas faz parte, né? Também o final teve uma barriguinha no final do filme, mas não, assim, mesmo assim, excelente, sabe? É um filme que tava fazendo falta, tava fazendo falta. Ah, o último detalhe, gente, deve ter sido um inferno licenciar aquilo tudo, sabe? Então, Pelo tanto de referência que você falou aí, né? é, Deve ser tipo aquele do Play One lá. Que jogador número um, é o exatamente. jogador número um, rapaz, é tipo aquilo ali, né? Porque você licenciar todo mundo ali é coisa que só a Lego sabe fazer. Não, e o engraçado ainda satisfazer o departamento de marketing. Quem vai É, ver, quem vai ver vai entender o que eu tô falando, né? E vem cá, e no post de sexta, tu pois fez é, post de sexta-feira, então assim, finalmente aí trazendo o review da primeira parte da temporada 4 dos Bagulhos Sinistros. Eita, nós! E aí, e aí, e aí? E aí, o que você Então, a achou? gente falou aí, né, nos últimos 2 episódios, dos meus temores, né? Uhum, Porque eu achei que eles aumentaram demais assim o escopo da série, estavam assim muito megalomaníacos com efeitos e tal. Eu tava realmente com muito medo. No episódio anterior eu falei que eu já tinha visto aí acho que 5 ou 4 episódios, acho que era 4, e aí eu já tava mais tranquilo, porque eu vi que realmente eles continuaram, apesar de ter bastante orçamento, eles usaram bem isso, né, para realmente melhorar a qualidade da produção do seriado, porque no começo era aquela coisa assim, né, mais aquela coisa bem colegial, né, e era mais restrito ali em algumas cenas na escola, na casa deles, algumas tomadas externas mais simples, né, e os efeitos meio toscos, né, uhum, na primeira temporada principalmente. sim, Então, sim. assim, eles iam muito mais no carisma e nos personagens. Dessa vez eles investiram muito nos cenários e tem muitas locações externas, que é coisa que a gente sabe que é muito complicado de fazer, né? Uhum, Principalmente para programas assim de TV e tal. Só que acaba que isso aí é como se fossem vários filmes, né? uhum. Então, assim, os próprios criadores, os Duffer Brothers lá, falaram que foi o momento Game of Thrones, né, deles. Porque
Eles tiveram um orçamento grande e conseguiram realmente dar asas à imaginação deles e capricharam bastante aí na produção, nos efeitos. Mas assim, mantiveram o carisma, o charme da série, apesar daquilo que eu falei já várias vezes, né? Os caras tão velhos, realmente, assim, isso eu acho que salta aos olhos, apesar de que eles fizeram um milagre, porque assim, aquela, por exemplo, a Max, ela tem 20 anos e ela tem cara de uma menina de 10, 12 no seriado. Então, assim, nessa temporada, né? Não Nossa. tem ninguém com menos de 20 lá, eu acho. Então, acho que não, acho que a Millie Bobby Brown, né, a Eleven tem 18. Mas assim, no seriado ela parece ter 13, 14, 15 no máximo. Então, assim, eles fizeram um milagre mesmo, né? Mas tem alguns que já tá muito na cara, o cara já tá quase com ruga, né? Eles têm que Pois é. gastaram grande parte do orçamento na maquiagem digital, com certeza. Pois é, e é estranho, né? Por que que eles não simplesmente aceitaram, não? Se passa 3 anos depois, 2 anos depois. Mas aí, assim, aí como é que você explica, né, a questão da escola, aí eles não são, eles já vão estar na faculdade, entendeu? E Uhum, aí como é que você explica isso, né? E são nerds, então eles não podem reprovar, né, e ficar. é Então, assim, isso. Pois é. acaba que dá para entender porque eles não queriam, acho que talvez tirar essa questão dos anos 80 mesmo, dessa questão do colegial, das crianças resolvendo crimes, amigos, vizinhos que estudam na mesma escola e tal. Mas Uhum, acaba que, assim, já tá ficando crítico o negócio, né? uhum, Mas uhum, enfim, apesar disso, eles mantiveram o foco no grupo, nos personagens, desenvolvendo aí todos eles um pouco mais. E assim, lógico que a gente sabe que alguns recebem mais destaques do que outros, né? uhum. Apesar de que todos têm um momento assim para aparecer e tal, mas uns brilham mais do que os outros e recebem mais destaque, isso é normal. Mas e o que eles fizeram foi dividir assim em 3 tramas e cada uma deram um foco distinto, sabe? Isso eu achei interessante, porque a gente tem uma trama que se passa na Rússia, tem uma trama na Califórnia e tem uma trama lá em Hawkins, né? Interessante, que Essa, aí fica mudando, né? isso, e aí fica aqueles, é como se fosse uma divisão mesmo, né, de grupos, né? Aí eu não vou falar quem fica onde, porque eu também não vou entregar Uhum, spoiler claro, aqui. claro, Nossa claro. ideia Uhum, não é essa. uhum, Mas assim, o que acontece? Esses próprios tramas separadas, eles têm focos diferentes. Por exemplo, a trama da Rússia é um drama, tem um pouco mais de drama. Né? E até me surpreendeu, né? O David Harbour, ele tá excelente, assim, me surpreendeu bastante a interpretação dele. uhum, Mas assim, eu acho que todos esses 3 lugares que eu vou falar tem a parte de humor também, né? Tem, uhum. tem coisas que. Mas o foco principal acaba sendo diferente. Por exemplo, a galera da Califórnia é um pouco mais na comédia, sabe? Hum, Acaba sendo um pouco mais o alívio cômico. E a galera de Hawkins vai mais no terror. Né? Então, assim, é, ele foca um pouco mais nessa questão do terror. Então, realmente aumentou bastante o terror nessa temporada, eu achei. Até porque o seriado ele busca essas influências dos anos 80 e dessa vez eu achei que eles pegaram um pouco dos filmes de terror dessa época. Tanto que a gente tem, eu tinha falado, né, tem uma parada bem Hora do Pesadelo com o vilão, né, com o vilão dessa temporada, então tem uma parada muito Fred Krueger, sabe? uhum. E, inclusive, assim, a gente tem imagens fortíssimas. Eu vou deixando um alerta aí que não é para criança, não. Tem que ficar atento aí, porque realmente tem algumas cenas muito fortes que você fala assim, nossa, realmente eles estão tão chocando. Então, eu achei que a pegada de terror foi bem mais forte dessa vez, e algumas cenas fortíssimas aí, né? Mas em termos do vilão que eu falei, que era um dos meus medos também, acaba que funciona, sabe? Uhum, uhum. Acaba que ele é assustador, realmente, o cara. Porque no início era uma força, uma entidade, alguma coisa ruim. Depois Isso. virou aquele bichão. E É. depois aí ele virou uma coisa, assim, física. Porque exatamente. Uma das coisas da série, né, que eles evitavam sempre era materializar e centralizar a figura de um vilão, né? Isso, Era sempre exatamente. uma força oculta, ou você enfrentava um dos minions desse cara. Aí, na temporada passada, você teve uma espécie de materialização ali
do vilão, mas era uma coisa ainda muito impessoal, né? Uhum. E teve aquela parada assim como meio que possessão, né, e tal, na temporada passada. Então, aí nessa agora não, a gente vê uma figura bem característica mesmo de um vilão, aquele vilão clássico, tem nome e tudo, então assim, e funciona porque ele realmente é um cara assustador, eles dão uma embasada na história dele, né, Uhum. e assim, faz sentido e tal a história dele, lógico que tem alguns furos, normal, mas e principalmente em termos da maquiagem, sabe? Porque eles fizeram muito efeito prático de maquiagem nele, né? Chamaram inclusive um cara do Game of Thrones aí para fazer a maquiagem dele, e tem efeito digital só para destacar, para dar um movimentozinho, né? Tal, não sei o que, mas realmente funcionou o vilão. Em termos, né, da história como um todo, como eu falei, tem alguns furos, porque algumas coisas, eles vão no passado da Eleven, finalmente revelam muita coisa do passado dela que não tinham revelado ainda, o que é bacana. Só Uhum. que algumas coisas soaram forçadas porque tipo assim, sabe aquelas coincidências que fala assim, Uhum. poxa, justamente agora, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, é muita coisa que acaba parecendo um pouco forçada, assim, para encaixar toda a trama que eles montaram. Mas dá pra gente relevar, né, e tal, e mesmo assim o resultado foi muito bom. Esses primeiros 7 episódios aí, pra você ter ideia, o último episódio tem 1h40 de duração, o episódio Nossa, 7. é É um praticamente um filme. filme. Uhum. Então você tem praticamente vários filmes aí, mas isso não só em duração, mas também em qualidade de produção, né, em história. Não que a história seja separada de cada episódio, mas cada um tem meio que um início e um término, né? Uhum. Mas assim, eles deixaram no final, tem um twistzão lá que deixa aberto para os últimos 2 episódios. E agora é torcer, né? Igual eu falei no post, para que seja a semelhança do Game of Thrones só no nível de produção e não no desfecho, né? Porque Porque a satisfação a é, gente sabe que o Game of Thrones ele deu uma descarrilhada no fim, né? foi com explosão no final. Assim, É, não, então, não. assim, agora resta torcer. A gente está ainda no começo de junho, então a gente tem mais um mês aí para ver. Vão liberar esses últimos. Cada um deve ter 2 horas, né? Pelo visto. Rapaz, Ainda não vi por não aí. vi a duração, mas deve ser por Deve conta ser por disso aí. aí. E, e, Mas e inclu- ver como é que eles vão encerrar. Mas parece que eu já ouvi boatos de que essa não é a última temporada, né? Hã? Que tem mais Como uma. assim? Parece que tem mais uma. Foi o que eu Meu ouvi falar Deus aí. do céu, mas gente, me faz um spin-off, mas termina uma história, lembra? Que nem aquele problema que Pois aí agora sim, se isso for verdade, se eles não encerrarem agora, aí eu quero ver, aí não tem como, né? O cara com 30 anos lá no colegial, né? como diria, né? I have a bad feeling about this. Vamos ver, mas assim, essa primeira parte aí, bem legal, super recomendada, com esses alertas que eu deixei aí, e cheio de referência dos anos 80, para variar, né? Muita coisa, Nostalgia. músicas, nostalgia total, na dose certa. Uhum. Eles não, como sempre, assim, eles nunca usaram isso como muleta, né? Mas é aquela coisa bem bacana para pessoas igual a gente, que já passou dos 40. No seu caso, há algum tempo, né? Vixe, vixe, vixe. Ih! Tô Olha brincando, aí, tô ó, brincando. ó, o estatuto do Intrigas. idoso, hein? Ratinho. Ó, o estatuto do Intriga. idoso. Não, não, não. Aguarde o processo, aguarde o processo. Não. Ixi, eu vou receber uma cartinha do RH. Exatamente. Coleguinha não se comportou e tal. Isso, faltou urbanidade, né? Urbanidade. Não, tô brincando. Mas pra gente, né, que já passou dos 40, realmente é um seriado que traz muitas referências da nossa infância e tal. Bem legal. Muito Uhum. legal. Super recomendado. Bom demais, bom Muito demais. bacana. Então é isso. Agora vamos para nossa sobremesa, aquele momento doce onde a gente dá nossas dicas. Bora lá. Dicas do episódio. Então a minha primeira dica, quer dizer, a minha dica da semana, né? Que vai ser uma só, uma dica grande, mas vai ser uma só. Ela surgiu, na verdade, de um episódio verídico, né? Aquela famosa dúvida do internauta, como Boa, o boa. Jeff gosta de falar. Olha aí, gente. Porque um conhecido aí do Jeff, né? Uhum.
queria tirar algumas dúvidas sobre possíveis upgrades para o caso dele e tal, e aí eu ajudei, né? O Jeff aí, assim, é um dos meus hobbies favoritos, né? Essa questão desde quando a pandemia começou, eu me atualizei, estou bem antenado, acompanho esses canais, Hardware Unbox, Gamer Nexus e tal, e assim, eu não sou nenhum especialista, mas eu tenho me mantido atualizado. Então, a ideia aqui é assim, eu vou dar algumas dicas aí para quem nesse momento, né, tá pensando em fazer um upgrade, né? Ou está precisando montar um PC novo para jogar. O meu foco, então vamos lá, o meu foco vai ser para quem quer jogar. É lógico que assim, um PC para jogos, ele acaba servindo para trabalho também, que é o seu caso, né? Sim, Esse sim. PC para jogar e trabalhar. Só que algumas necessidades específicas de trabalho vão exigir coisas diferentes. Então assim, Isso. cara, eu trabalho com produção de vídeo, né? Eu sou um cara que trabalha com edição. Aí você vai precisar de um processador. Se você usa um Blender da vida, uma parada 3D, aí você vai precisar de um processador talvez com mais núcleos do que então assim, o meu foco aqui vai ser no jogo. Se alguém aí ouvinte, né, quiser uma dica específica para alguma coisa, eu também posso tentar ajudar, mas o nosso foco aqui, eu acho que a nossa maioria do público é galera que gosta de jogar e que também não tem rios de dinheiro, né? Não é aquele orçamento ilimitado igual do Stranger Things. Não tem Sim. cheque branco. Então, Pois assim, é aquela galera que quer gastar racionalmente. porque geralmente quando a gente fala gamer, aí muitos cifrões, né? Pois é. Então, assim, o cara, assim, até porque o cara que tem orçamento ilimitado, né? O cara, os Neymar da vida e tal, Ih! o cara Cantor não sertanejo, cantor é, sertanejo, polêmica! o cara ele compra o que tiver de melhor, ele não tá nem aí, qual que é o mais caro. Então, assim, me É. dá aí uma 3090 Ti, entendeu? Assim, falando aí de uma placa de vídeo, mas a ideia não é essa, a ideia é a galera que quer gastar racionalmente, né? Então, eu vou tentar dar umas dicas, vou tentar, assim, resumir o máximo possível. Mas, então, a gente tem aí dois cenários, a galera que já tem um PC e a galera que quer montar um novo. Então, vamos lá, primeiro para quem já tem um PC. Então, eu vou focar especificamente em processador, na plataforma, né, que seria a placa-mãe, qual plataforma que esse processador está. Não vou falar tanto da memória RAM, talvez um pouquinho. E não vou falar do resto, assim, acho questão de fonte, gabinete, essas coisas aí, né, isso aí cada um vai escolher o que achar melhor e tal, e dependendo da necessidade também. A única coisa que eu vou falar sobre fonte é que a gente está prestes numa mudança de padrão, né? Finalmente o padrão ATX vai entrar um ATX aí diferente, 12 volts. Então, se você está pensando em comprar uma placa de vídeo da série nova, que deve lançar aí, próxima aí, a série 4000 da NVIDIA e 7000 da AMD, não compre uma fonte agora, porque elas vão necessitar provavelmente desse padrão novo. Principalmente as da NVIDIA que vão vir aí tipo um chuveiro elétrico, aquela parada tosca. Nossa, tem realmente. Rapaz, eu tô me perguntando como é que o pessoal da Europa vai fazer. Ainda mais agora, né? Porque Pois já tinha umas altas restrições de energia, né? então, assim, realmente o negócio promete. Mas, enfim, isso aí é um papo para outro episódio. Mas vamos lá, vamos focar quem já tem um PC. Então, primeira coisa, nem todo PC vale a pena fazer upgrade, mesmo que você já tenha. Então, que já vou cortar aqui uma galera aqui, infelizmente. Se você está em AMD e não está na plataforma AM4, não vale a pena fazer upgrade. Tá? Já vou cortar a galera de AM4 para trás, por exemplo, AM3 para trás já era. Aí você montar um PC novo. Para Intel, é uma coisa pior ainda. Assim, Intel, o que acontece? A AM4 da AMD, a AMD já fez 5 anos a plataforma. Então, assim, a AMD ela conseguiu quase um milagre de você teve praticamente 4 lançamentos de gerações de processadores numa mesma socket, numa mesma plataforma, numa mesma placa-mãe. Então, assim, você teve o Zen 1, Zen Plus, Zen 2, Z3, e se você contar aí o 3D novo aí que eles lançaram, né, seria uma quinta. Então, assim, Muito realmente louco, eles né? fizeram um milagre, tiraram água de pedra, então abriram um leque muito grande, né, para a galera que pegou a M4 do começo. Agora, a Intel não, ela faz aquele TikTok. Então, a cada 2 gerações você deve ser obrigado a trocar a placa-mãe, sendo que em alguns casos ela pegou e
obrigou, já na segunda geração, algumas placas não vão aceitar. Então, assim, para a Intel é o seguinte... É quase uma montadora, né? Olha, essa lanterna não vai funcionar no ano que vem, né? Assim. Exatamente. Então, assim, a verdade é que a Intel eu já vou cortar todo, porque, assim, não vale a pena fazer upgrade de Intel se você... Mesmo que você esteja, por exemplo, eu estou na 10ª geração, mas a 11ª geração foi uma droga, não prestou, entendeu? Então, assim, porque a 10ª e a 11ª seria na mesma placa-mãe, né? Isso. Só que, não vale a pena, entendeu? Agora, por exemplo, eu estou lá na 8ª e 9ª geração, também foi na mesma placa. Aí eu tô na 8ª. Beleza, vale a pena? Cara, não vale. Sabe por quê? Porque você comprar um de 9ª geração, você vai pagar caro num processador que é antigo, entendeu? Os processadores Intel usados, se você olhar no mercado, eles não são baratos. Assim, é uma coisa, um fenômeno interessante, mas eles alguns até demoram 10 anos para baixar de preço. Então, assim, até hoje, se você procurar lá um 4ª geração, 4790, que foi um dos i7s mais emblemáticos aí da Intel, caríssimo, R$800 no Mercado Livre. Absurdo. Verdade. Não vale a pena, esquece. Intel, upgrade, eu não recomendo. Então vamos lá, se você está na AMD, então você tem um AM4, que foi o caso do amigo do Jeff, o que eu recomendo você fazer? Veja lá o que você tem. Então veja a sua placa-mãe, vê se ela vai na página dela, se você conseguir saber o modelo dela, né? Se você não tiver alguma nota, alguma coisa, olha lá na própria placa-mãe, vai estar escrito o modelo dela, marca e modelo. Olha lá no site do fabricante, porque essas placas da AMD, elas foram recebendo upgrades de BIOS para aceitar os processadores mais novos da M4. Veja até qual processador que ela aceita, porque algumas, mesmo aquelas iniciais, da A320, aquelas coisas que eu acho que foi o caso até do seu amigo, elas estão aceitando os processadores mais novos. Então, assim, se for o caso, aí você faz isso. Você vai pegar, vai ver qual processadores aceita, vai escolher um aí. O que eu recomendo, né, no caso, para quem quer gastar conscientemente, desses novos que lançaram, foi o 5700, o Ryzen 5700X. Que tá difícil de encontrar, Tá fácil, por causa disso, porque ele é bem mais barato que o 5800 e é quase o mesmo desempenho. Uhum. Então, assim, para quem quer gastar conscientemente é esse. Agora, para quem tem uma placa de vídeo muito boa já, ou quer comprar uma muito boa e quer extrair o máximo da M4, aí talvez pegar o 5800 3D, que foi essa tecnologia nova 3D que eles lançaram no M4, que foi o último grito, né? Tipo assim, antes de morrer a plataforma. Morreu, a verdade é essa. É a última luzinha, assim. Assim, como eu sou do outro time, Intel, vem cá, essa história de, eu não entendi, o que é esse negócio de o 3D? A placa uma placa on-board no processador? É o quê? Então o que acontece? Vou dar uma explicada nessa tecnologia do 3D V-Cache, que chama, né? Porque os processadores eles têm essa memória V-Cache, que é a memória... É uma memória... É quase isso, né? Você tem a cache do processador, né? Uhum. Então, assim, essa cache, o que acontece? Ela é muito benéfica para jogos. A AMD estudou isso, foi comprovado, o Hard Unbox fez vários vídeos e tal. É muito benéfica para jogos, sabe? Então, assim, o que a AMD fez? Ela desenvolveu uma tecnologia de criar uma camada lá no substrato lá do processador. Então, você tem o processador, você tem lá os chiplets, né, que são, por exemplo, a AMD atualmente, ela tem chiplets de 8 núcleos, então você vai fazer um processador de 16, ela bota 2 chiplets dessa. Aí, por cima disso, eles botaram uma camada só de cache. Nossa! Então, eles conseguiram montar um processador, que é o Ryzen, que é o único que eles lançaram até agora, o Ryzen, né? O 5800 3D, o 5800X 3D, que ele tem 100 MB de cache. Então, assim, você tem um processador de 8 núcleos que acaba assim, eles tiveram que reduzir a frequência, ele não permite overclock, mas ele bate de frente com o processador novo da Intel, que é o 12900K, né, da 12ª geração, usando o DDR5 topado lá, mais de 5 GHz, e alguns jogos ele ganha. Então, assim, realmente é um processador que fez mágica por conta do cache. Porque os jogos ainda, esse da Intel, ele tem muitos núcleos, né? Ele tem 8 lá, núcleos de desempenho, mais 8
núcleos de eficiência e uma pancada de thread, mas em jogos não usa tudo isso. Então acaba que então a AMD criou essa tecnologia, né, 3D. Então se você tem M4, no caso do Jeff, por exemplo, aceita esse processador. Agora um cuidado que a pessoa tem que ter é o seguinte, tem que ver a placa. A minha placa tem dissipador na VRM, é aquela parte que fica em volta do processador ali, né? Uhum. Porque às vezes fala que aceita, mas se não tiver um dissipador ali, esses processadores que exigem muito, tipo esse 5800 3D, ele vai exigir um pouquinho mais, apesar de só ter 8 núcleos. Mas principalmente se você for pegar um da AMD aí, um Ryzen com 12 ou 16 núcleos, precisa ter uma VRM boa e com um dissipador. Se não tiver, não adianta, porque o processador vai dar throttle, né? Que é aquele negócio que ele diminui a frequência dele por conta da temperatura ou por conta de faltar potência, né? Aí você tá gastando dinheiro e não tendo... À toa, exatamente. Então, assim, se a sua placa é uma placa melhor, aí aceita, então manda ver. Agora sim, eu recomendo esses dois, porque realmente o 5800 3D, ele bate, né? Ele fica lá se degladiando com o 12900, só que custa a metade do preço, né, da Intel. Então, assim, realmente é um processador, ele não é barato e ele tá em falta, né, assim, porque realmente parece, eu não sei se eles tinham muito estoque, se eles vão renovar, enfim. Mas ele só recomenda se você for botar uma placa de vídeo muito boa junto. Então, a recomendação é essa. Outra coisa também que precisa atentar é que se você for passar por um processador desse mais novo, do AM4, você vai ter que fazer um update de BIOS antes de tirar o seu. E não tem volta, na maioria dos casos. Não tem volta. Então, uma vez que você fizer o update, ele deixa de aceitar processadores antigos para aceitar o novo que você vai botar. Só que, assim, entendeu? Aí você não consegue voltar ao seu antigo, nunca mais. Acabou. Assim, não volta mais. Você não consegue fazer downgrade em BIOS, né? Assim, você até consegue, mas pensa numa trabalheira perigosa, né? Inclusive ter que tirar o chip da BIOS, mas enfim. Então a dica é essa, faz o upgrade antes e tenha certeza que você está fazendo que não tem volta. dali para cima, entendeu? Não volta mais. Mas vale muito a pena, porque assim, o Hard Unbox inclusive lançou ontem um vídeo mostrando a diferença do primeira geração Ryzen 1600, o Ryzen 1600 para o Ryzen 5600. Alguns jogos chega a mais de 100% o FPS, a diferença. Então você pegar a sua placa, você tira um processador, bota outra ali e dá 100% de diferença, cara, isso é uma coisa que, como diria Mastercard, não tem preço. Não tem preço, não, verdade? Não, e sem fazer aquele rombo no orçamento tão grande. Exatamente, né? Você consegue vender o seu também, né? Então, assim, você vai vender o seu para bater, então, assim, vale muito a pena. Então, a minha recomendação para upgrade é essa. Nossa, muito legal. Veja lá. E aí, assim, você pode olhar também a questão de memória. Por exemplo, o Ryzen, ele se favorece muito com memória rápida. Às vezes você tem uma DDR4 lá, que é só 2.200, aí você pode pegar uma de 3.200. Aquele que a gente chama, assim, do local mais recomendado é uma de 3.200, entendeu? Você tá ali com uma de 3.200, né, Então, assim, às vezes você pode botar um pouquinho mais de memória, se você só tiver só 8, hoje o mínimo é 16, para você ficar tranquilo, né? Então é isso. Agora sim, para quem quer fazer upgrade é isso. Lembrando que a placa de vídeo eu vou falar depois, né? A questão de placa de vídeo é um elefante na sala. Ah, sim, não, isso aí realmente vale depois um novo episódio, né? A gente comentar isso, sem dúvida, né? Não, eu vou falar um pouquinho agora, porque também tem a ver com upgrade, né? Mas assim, agora para quem quer montar um PC novo, aí a história é diferente. Se não tem jeito, se você não tem PC e você precisa montar um agora, não pode esperar, aí eu recomendo você montar um de 12ª geração da Intel. Porque realmente essa geração Alder Lake, né, que eles lançaram, tá muito boa. Eles têm processadores com bom custo-benefício, que entregam um desempenho muito bom, tanto single core, né, de core único, como multicore. Então, agora eu não recomendo comprar uma placa DDR5, porque ainda não está valendo a pena. Então, porque esse Alder Lake da Intel aceita tem placas DDR4 e placas DDR5, né? Sim, tá na mudança, né? Pegou esse período aí de transição. Então, assim,
eu não recomendo pegar a DDR5 porque ainda está muito cara e a diferença de desempenho é quase nada, principalmente para jogos. Não recomendo. A não ser que você tenha aquela aplicação muito específica. Ah, eu vou mexer num software aqui que usa demais frequência, RAM e tal, aí talvez. Mas para jogos, que é o nosso foco aqui, não vale a pena. Então, vai lá, pega uma placa, acho que é a B660, que é a série mais bacana aí dessa geração da Intel. Por que a Intel? Porque é uma plataforma que vai ter mais um processador lançado provavelmente no final do ano aí, mais uma essa 12ª geração, vai ter mais uma linha de, a 13ª na verdade, né? Vai servir nessas placas. Então, assim, você vai estar comprando e você vai ter uma chance de fazer um upgrade no futuro se quiser. Porque não vale a pena você comprar a M4. Não lançou a M5 ainda, deve lançar só no final do ano. Não vale a pena, é uma plataforma que morreu. Só vale a pena você usar se você já tiver numa placa-mãe a M4. Então não vale a pena você investir numa placa nova ou até trocar sua placa-mãe a M4 por uma melhor. Não vale a pena, porque assim, o ganho que você vai ter vai ser quase zero. E como eles abriram o leque assim para trazer essas placas antigas a aceitar os processadores novos, realmente não vale a pena. Então, você quer montar um PC novo? Vai nessa segunda geração da Intel, ou na 12ª, bota lá DDR4 também que você precisar, uma frequência boa, uns 16 GB pelo menos, e escolhe um i5. Para jogar, o i5 12400 tá top. 6 cores, ele vai atender bem, vai servir aí por muitos anos, e mais na frente, quando lançar a 13ª, daqui a 2 anos, quando eles baratearem, você pode comprar um outro processador e fazer um upgrade. Então, assim, em termos de, para quem quer fazer upgrade ou montar PC novo, é isso. Vou falar um pouquinho só para fechar de placa de vídeo. Lógico, para quem quer fazer um upgrade, o cara já deve ter uma placa de vídeo que usa para jogar, né? Isso. Só que o cenário agora, apesar de estar melhorando, os preços já caíram bastante, porque nessa época de pandemia foi aquele terror e pânico, mineração. Foi. A gente passou por isso aí, você sabe, então a gente acabou que deu sorte, a gente comprou a placa no momento certo, valorizou e tal, enfim. Foi com emoção. Foi com emoção. Mas assim, se você já tem uma placa de vídeo que está te atendendo, segura ela. Então assim, não vende, não é o momento ainda. Tá próximo de lançar, a gente está naquela época do ano, porque já está fazendo 2 anos que lançou as últimas gerações, então tá no ciclo de lançar de novo. O pessoal está dizendo que talvez em agosto, setembro, alguns falaram até de julho, mas eu duvido. Eu acho que vai ser lá para agosto, setembro. Tá chegando a nova geração da Nvidia, um pouquinho mais para frente vai vir a da AMD. Então, assim, não tá no momento de, principalmente, investir numa placa cara. Então, assim, a dica é, você tem uma, ela não te atende mais, ela tá muito lerda aqui nos meus jogos e tal, não tá me atendendo mais, né? De 2, 3 gerações passadas. Compra uma placa, no máximo intermediária, compra uma 3060, que é uma placa aí que tem muita VRAM, ela tem 12 GB de VRAM, ela vai atender bem nos jogos, não vai ter essa limitação. E agora sim, compra uma 3060 se você valoriza o que a Nvidia entrega, né? Que é o Ray Tracing e os codecs lá dela, NVENC, que é quem gosta de fazer stream e tal. Agora, se você não se importa com Ray Tracing também, não usa o NVENC, o encode lá de streaming da Nvidia, aí eu recomendo pegar uma da AMD mesmo. Aí pega uma Radeon, pega uma RX 6600, que é a que está mais valendo a pena também em termos de custo-benefício. Ela está um preço muito bom aí e vai entregar até mais do que a 3060 em alguns casos. Rasterização pura, né? Sem falar em Ray Tracing. Então a dica é essa, assim, só pense em trocar se a sua placa não atende mais, porque é aquela coisa, quando lançar as novas, e se você tiver que comprar, né, compra uma de um valor mais baixo, uma intermediária, porque essas da nova geração só devem sair no ano que vem, então você vai ter uma sobrevida boa da sua placa, ela não vai desvalorizar logo de cara, porque se você compra agora uma 3090, uma 3090 Ti, uma 3080 Ti, aí daqui a 2 meses lança nova, o preço delas, a tendência, a não ser que a gente tenha um novo boom de criptomoedas aí, a tendência é o preço despencar, difícil, né, porque a situação atual está complicada. Então as minhas dicas são essas. Ficou alguma dúvida aí, Jeff? Não, acho que, poxa, foi bem detalhado. Achei legal. Excelente. Acho que legal. Então, boa. Foi bem bacana. Boa dica. Só deixando aí um recado, se por acaso algum ouvinte aí, né,
Uhum. tiver alguma dúvida relacionada, quiser deixar comentário, dúvida, pode deixar que no episódio aí mais pra frente a gente pode ajudar você. Isso Então aí. agora é a hora do dica do Jeff. Fala aí, Jeff, qual que é a tua dica? Nossa, a minha dica é muito engraçada, porque realmente como a gente costuma. A gente não fica falando só da Netflix, nem da Amazon Prime, ninguém paga nada pra gente, então né, a gente está falando também de Paramount, né, Star Plus, Disney Plus, enfim, né? E tem a Apple TV, né? E a Apple TV Plus, né? Porque senão se confunde com o aparelho, né? E muita gente eu falo assim, nossa, tem séries muito boas, né? Você já fez também reviews de filmes, séries, né? E muita gente fala assim, mas você está acompanhando, você tem? Aí a pessoa sempre fala a mesma coisa, não, mas eu não tenho nada da Apple, né? E realmente, durante muito tempo, a Apple meio que culpa da Apple ela associar o stream dela com a aposta de algum, ou seja, o aparelhinho, justamente a Apple TV, ou um notebook, né? Entendi. Ou o celular. Realmente, de fato, ela estava dando umas promoções. Teve uma época que ela dava um ano, né? Um ano de assinatura grátis, aí depois foi reduzindo e hoje em dia eu não sei se tá um mês ou 3 meses. Tem uma promoção na Globoplay que ela tá dando esses 3 meses. No PlayStation 5 teve uma, né, de uma Foi. promoção boa dessa aí, que se você comprasse o PlayStation 5, você ganhava 6 meses, né, Foi assim que eu conheci a Apple TV Plus e gostei, e agora eu sou assinante. Pois então muita gente não conhece, você não precisa disso, é um streaming separado, né? Só que de fato tem uns probleminhas, realmente não é todo aparelho que tem de TV, né? Como a gente conhece, né? Os problemas que a gente conhece. No meu caso, realmente a TV que eu tenho no meu quarto, ela não tem um Apple TV Plus. Assim, eu já atualizei. É uma Samsung, não é tão antiga, de 2019 só. Então é um pouco recente, tem só 3 anos. Mas apesar do HBO Max, que surgiu depois, nunca fizeram um aplicativo da Apple para ela. E eu tenho que usar o meu Fire Stick lá da Amazon para poder acessar a Apple TV lá no quarto. Nossa, até para os consoles demorou pra caramba para aparecer o aplicativo. Também uma Pois coisa é. que não entendi por quê, né? Mas assim, mesmo assim, eu recomendaria. Nossa, tem séries excelentes. Realmente eu tô gostando muito. E o preço não tá alto, né? Eu acho que tá R$ 9,90 por mês, né? Isso, 9,90 e quem tem um aparelho aí já é outro perfil, né? Quem tem um Aham. aparelho, às vezes, eu quero ter o cloud lá, né? O iCloud, né? Uhum. Tem uma promoção lá, então você paga um espaço a mais e já leva isso e leva o Apple Music, né? Que é bem bacana, é bem bacana. No futuro a gente vai comentar um pouco melhor sobre as minhas experiências com ele, que surpreendeu bastante, bastante mesmo. Então, tipo assim, vale a pena dar uma chance para Apple TV Plus. Vale mesmo. Eu tô gostando de alguns conteúdos a gente falou aí, né? Recentemente teve um seriado excelente, o Severance, que a gente falou no nosso Sim, blog, né? sim, que é o Muito bom mesmo. Ruptura. Tem um que você tem acompanhado e colocado lá no blog, o Ted Lasso, né? Sim, também o For All Mankind, que é aquele que se a Rússia tivesse chegado antes na Lua e todo e se, né, um mundo paralelo, Isso, né? isso. Muito É, bacana também. Esse eu vi a primeira temporada só, mas gostei demais. Morning Show também, Morning né? Show, você fez a crítica da primeira temporada, eu fiz da segunda, gostei demais da segunda temporada deles. Sim, tem tido umas coisas muito legais E lá, alguns vale a pena. filmes, né? Teve o filme Sim, do Tom Hanks também, sim, recentemente, alguns filmes bacanas também. vale a pena, vale a pena. Legal, boa dica então pra galera aí que não conhece, né? Apple TV, e não precisa ter aparelho Apple. Exatamente, essa é a dica. Muito boa. Então vamos lá, vamos agora para finalizar, vamos para os petiscos, que é aquele que a gente dá uma pequena amostra, comenta um pouquinho do que a gente está vendo, o que está por vir aí no blog, né?
Uhum. Então, no meu caso, eu terminei de assistir o seriado A Escada, que eu tenho falado aí, né? Uhum. Lá com o Colin Firth lá. Tenso. Tenso. Mas eu gostei bastante, viu? Assim, lógico que eu não vou dar muito spoiler aí da crítica, mas a reação foi positiva. Eu realmente fiquei surpreso, né, com o Colin Firth e com a abordagem que eles fizeram aí, por contar toda essa história e tal, desse caso aí muito famoso aí, né, do cara que foi acusado de matar a esposa e tal. Então, gostei. Em breve aí, provavelmente já na semana que vem, a gente vai estar comentando mais detalhes aí disso, porque eu acho que vai ser o meu post da semana na semana que vem, provavelmente. Bom demais. Então, próximo item aí, a serpente lá do sexo, quer dizer, os de Essex. Ô louco, meu. Não, a The Essex Serpent, né? A serpente de Essex lá, que eu falei também no primeiro episódio aqui do podcast, que eu tava com a ideia de que ia ser aquela coisa da mulher atrás da cobra mesmo. Não. Eu vi mais um pouquinho da série lá na Apple TV Plus, tô acompanhando, e o foco deles parece que vai ser mais na questão do drama, focar um pouco na questão dos conflitos gerados na época, porque é no final do século XIX, né, que se passa. Uhum. Então, assim, essa coisa da religião com a ciência, esse conflito, e principalmente a questão psicológica da histeria de grupo, como isso pode gerar, às vezes, situações assim, quase que beiram paranormal, às vezes até a criação do monstro, que é o caso aí da série, né, que é aquela mulher que vai para Essex para investigar relatos de uma serpente marinha e tal, não sei o quê. É o primo do Monstro do Lago Ness? Isso, exatamente. Uma história bem parecida, né? Que dizem ser um dinossauro que não foi extinto. Aí eu achei que talvez a série ia para esse lado aí, talvez até fazer um e se, né? Igual a gente falou lá do For All Mankind. E se fosse um dinossauro mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, vai virar um Jurassic Park da vida? Não, assim, parece que eles vão realmente manter o negócio bem pé no chão, focado mais assim. Vamos ver, ainda tá cedo para falar, mas tá interessante, né? E por último, petisco aí, eu tô ganhando coragem aí para ver o Moonfall, né? Agora tá aí no Amazon Prime, é aquela coisa. A gente tem aquele negócio de vestir a camisa do blog às vezes, Nem me pular em fale. cima de algumas granadas. Então, Nem me fale. assim, o Roland Emmerich, eu vou te falar, eu gostei de alguns filmes dele, né? Assim, esse filme, estilo de filme de desastre, né? Que ele é o especialista, digamos assim. Independence Day, gostei demais, um filme muito divertido, né? Um outro que eu gostei, que não é tão famoso, mas eu gostei muito dele, foi aquele O Dia Depois de Amanhã. Sim. Aquele da Terra Congela e tal, achei bacana. Alguns deles, assim, foram bola fora total, aquele 2012, né, e tal. Nossa, nem me Esse lembro. parece ser um outro desse, então por isso que eu tô assim, respirando fundo, né, pegando fôlego, pra ver, porque depois de ver um lá, tipo aquele Não Olhe Pra Cima lá, Don't Look Up, né, do Netflix, que tem uma temática parecida aí, digamos assim, aí você pular para um outro extremo desse aí é complicado, mas vamos lá, né, isso aí é mais uma granada que a gente vai pular em cima aí, porque Pelo público. pelo público, é isso aí. Agora diga lá, Jeff, os teus petiscos aí, o que você manda? Rapaz, eu tô começando a terceira temporada de The Boys. Rapaz, o pessoal falava assim: olha, você provavelmente vai ficar chocado. Sim, eu fiquei um pouco chocado. Realmente, o pessoal. Eles estão elevando a parada mesmo, né? O cara enforcando o Realmente. outro com a tripa lá. Isso, tipo, assim, a gente vai um pouco mais longe, entendeu? Então, os 3 primeiros episódios que eu tô terminando o terceiro, rapaz, nossa, mas tá muito interessante, Agora, eu isso tô é uma curtindo. coisa, às vezes, meio complicada, né? Porque, Sim, assim, se sim. você começa cada temporada, a gente vai... Onde é que vai parar isso? Eu tô preocupada nesse Jogos aspecto. Mortais? Tipo assim, vai... Pois é, só que é engraçado porque a história tem horas que ele tá apelando e o quadrinho é maluco, gente. Maluco. Se vocês acham que a série é pesada, é porque vocês não viram um quadrinho. Mas o pessoal conseguiu fazer a série ser mais inteligente, sabe? Então, teve uma crítica que eu acho que foi do pessoal do Plano Aberto, que foi perfeita. Assim, é uma série que se comporta como adolescente, às vezes,
pra chocar, só que fala de coisas sérias, entendeu? Então, é interessante, mas assim, eu tô gostando, mas não é todo mundo que vai curtir, não. Assim, já um pouco mais leve, né? O Lower Decks, nossa, eu já tô me despedindo dessa primeira fase, tô Você torcendo. mencionou, né? Que é lá Isso. do Star Trek e tal. Nossa, muito divertido, tô curtindo demais e tô torcendo para que, né, continue. E tô continuando também com o Halo, que tá oscilando bastante. Eu já tô assim, né? Vamos terminar, né? Mas, gente, tem momentos que eles mandam tão bem, tem momentos que eles mandam tão mal. E sim, eu fico impressionado. Tomara que eles consigam, né, fazer uma segunda temporada. Assim, até onde eu estou, não está sendo ruim, mas também, poxa, tem uns vacilos, tem umas caídas de bola que não dá pra entender, sabe? Até porque, assim, eu acho que essa série aí vai ser um termômetro muito grande, porque a galera tá investindo pesado nesse negócio de trazer, até por conta, assim, da falta de ideias, né? Assim, a Sim, gente sofre com isso já aí há um sim. tempinho em Hollywood e no streaming agora também. Então, eles estão querendo tirar de onde dá. Então, assim, a Sony mesmo, ela criou uma divisão só para cuidar dessa questão dos produtos que vão ser gerados, né, para TV ou para filme a partir dos jogos. Então a gente vai ter em breve aí na HBO lá o do The Last of Us, né? Sim, que tem Que umas vai primeiras ser. imagens hoje, inclusive, saiu. Uhum. Pois é. Então assim, isso aí, esse do Halo vai ser um termômetro, porque assim a Sony mesmo tá pegando pesado aí. Vai ter God of War, vai ter Twisted Metal. E diz que vai ter até uma série do Gran Turismo. Então assim, agora sim, se uma série dessa do Halo, que é o carro-chefe lá da Microsoft, que já teve nomes aí como Steven Spielberg, muita gente grande, demorou anos e anos, né, para sair do papel e tal. Se é uma dessa aí bomba, aí a galera vai repensar, vai virar aquela. Agora a Netflix já tá investiu aí no Resident Evil, né? Agora vai ter um seriado também, uma nova interpretação da história dos jogos da série Resident Evil, né? Uhum. Que não vai seguir a história canônica lá com os personagens que a gente conhece, Claire e tal, Leon. Então, assim, a galera tá querendo investir pesado, mas se bombar, a galera vai dar aquela recuada, né? Ops. Exatamente. Então, a gente fica torcendo, né? Mas, né? Vamos observar. Eu acho que o pessoal falou que não termina tão mal, né? Tomara. Só que o meu medo também é a reação, né? A reação tem sido bem morna, né? Do público, né? Vamos aguardar aí maiores Não, e a galera detalhes. tá mal acostumada, né? Porque a gente tá tendo muitos seriados e é lógico que assim, às vezes mais em quantidade que qualidade, mas tem muita coisa boa, né? Acaba que Verdade. a gente tá com muito seriado bom aí e tudo. E fazendo um contraponto do bom, né? Vamos do Ying pro Yang. Exatamente, né? Falando em se jogar na granada, né? Tem que fazer o review do Marvels, né? Essa daí você tá me enrolando, porque eu fiz os reviews, né, dos dois filmes do Venom e falei, ó, essa bomba, essa granada eu vou jogar, eu tirei o pino, joguei. Isso, pelo time, né? Pelo time. Eu tirei o pino, joguei no seu colo e você tampou ele e tá segurando até agora. Larga esse negócio, deixa explodir, faz esse review aí, rapaz. Abraça, né? Abraça. Simplesmente abraça, simplesmente abraça. É isso aí. Tipo isso. Mas tudo bem, tem coisa boa, a gente, né, tem que fazer esse trabalho de serviço público, né? É isso aí. aquele trabalho que ninguém quer fazer. Exatamente. Muito bem, meu caro. Então parece que chegamos mais uma vez ao final de outro episódio. Fechando a nossa trilogia aí. Temos um episódio, então... Temos um episódio. Então, assim, só deixando aí, como sempre, o lembrete para quem quiser conferir lá o nosso blog, Mexido Digital, é www.mexidodigital.com.br. Dá uma conferida, a gente tem muito conteúdo, muito post. Posta lá seus comentários também, suas dúvidas, suas queixas. Sugestões também. Sugestões de conteúdo também, sempre importante. E é isso aí. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Jeff. Nada, eu que agradeço e até mais.